nosso amor, sede o nosso bom protetor. Ao deitar do nosso perão, São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José. Meu irmão e irmã, 23º dia. Depois de hoje só faltam 10 dias para nós concluirmos a nossa preparação para a nossa consagração a São José. Como eu já disse, nessa preparação estamos nos preparando para nos consagrar dia 10 de dezembro. Mas existem outras datas que no último dia, no último vídeo, eu vou falar para vocês quais são as datas possíveis. Então você pode usar a mesma formação para se consagrar nessas outras datas. Hoje, no 23º dia, amante da pobreza, rogai por nós. São Francisco de Sales diz: de fato, não duvido que os anjos, com assombro e a adoração, tenham se aglomerado em incontáveis multidões naquela pobre oficina para admirar a humildade daquele que guardou a querida e divina criança e trabalhou em seu ofício de carpinteiro para sustentar o filho e a mãe que foram entregues aos seus cuidados. Meu irmão, São Francisco de Sales. São Francisco de Sales diz aqui, em outras palavras, que multidão do céu, multidões do céu, anjos, contemplaram José. Vieram para a sua carpintaria para ficar ali apenas olhando José trabalhar. Apenas olhando aquele que tão perfeitamente cuidou da mãe de Deus e cuidou do Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, como é até intrigante pensar que até mesmo os anjos reconheçam quem é tão grande homem. Como eu já disse, vale a pena repetir, no céu hoje, Maria, José e aí então os anjos. José está acima até mesmo dos anjos, meus irmãos. São José era despretensioso aos olhos do mundo. Não tinha nenhuma ambição mundana ou desejo de reconhecimento. Ao longo dos séculos, as pessoas frequentemente se perguntaram qual era a condição financeira da Sagrada Família, ou quais eram suas condições de vida. Para responder essa questão, não precisamos ir além do que o próprio Novo Testamento. A Sagrada Família era pobre, muito pobre. São José era tão humilde e pobre aos olhos do mundo que os reis magos, ao entrarem no tabernáculo de Belém, mal notaram sua presença. Quando a Sagrada Família foi ao Templo de Jerusalém para participar do ritual judaico de purificação das mulheres no puerpério, José não pôde nem mesmo pagar por um cordeiro para o holocausto. Os cordeiros eram caros. São José podia apenas fazer a oferta de um homem pobre, isso é, 2 rolas ou pombinhas. Então, meu irmão, a oferta ideal era o cordeiro, mas quem não podia, aí sim ofertava 2 pombas ou 2 rolinhas. E foi a oferta que José fez. A Sagrada Família viveu da divina providência. Não fosse o ouro, o incenso e a mirra dado ao menino Jesus por meio dos reis em Belém, é provável que São José não tivesse tido dinheiro para comprar comida e outros bens essenciais para a sua família quando viajaram para o Egito. Você já parou para pensar, meu irmão, o quanto que a providência divina foi perfeita na vida da Sagrada Família? São José é homem pobre, não era de bens, não tinha bens. Teve que viajar, já um gasto de ir fazer o recenseamento. Chega lá para fazer o recenseamento, Nossa Senhora dá a luz ao menino Jesus. Quando eles estão lá, depois de dar a luz, já num lugar longe, distante de casa, vem a mensagem do anjo: foge para o Egito. Se São José, Maria e Jesus não tivessem recebido esses presentes dos reis, eles provavelmente não teriam condição nem mesmo de viajar. Mas Deus é providente. Quando deixaram Nazaré em direção a Belém para fazer o recenseamento, não levaram muitos recursos. Eles esperavam voltar para Nazaré e de lá tiveram que ir para o Egito.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por isso, então, não há muito com se preocupar, meu irmão, minha irmã, em sermos pobres. Você já se perguntou o que exatamente isso significa? Jesus está dizendo que a pobreza é maravilhosa? Não, de maneira alguma. Não é isso que ele quer dizer, mas sim que todos aqueles que são desprendidos das coisas deste mundo não estão longe do reino dos céus. A pessoa desprendida das coisas materiais é verdadeiramente bem-aventurado em espírito e rica aos olhos de Deus. Isso explica por que São José é chamado de amante da pobreza. Ele confiou na divina providência para todas as suas necessidades. São José nos ensinará a ser desprendido das coisas materiais e a nos abandonar à divina providência. Aqueles que permitem que seu relacionamento com Deus dependa de que tenham ou não bens mundanos, são fadados à infelicidade. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos hoje, principalmente no meio dos nossos irmãos separados, irmãos, principalmente do neoprotestantismo, a teologia da prosperidade. Eu sigo Jesus que me dá as coisas. Eu sigo Jesus que me dá carro, me dá muitas coisas boas com relação a bens materiais. Se você não é abençoado, você não tem bens materiais. Ter bens materiais é significado de bênção. Esse não é o Jesus que está na Bíblia, meu irmão. O Jesus da Bíblia diz o seguinte: se quer me seguir, pega a tua cruz. Pega a tua cruz e siga-me. Não fala, pega teus bens materiais. Fala para o jovem rico: se queres ser perfeito, uma coisa ainda falta fazer. Vendei tudo o que tem e vai distribuir aos pobres. E o jovem rico fica triste. Mas vou te dizer uma novidade, talvez esse jovem rico se converteu de verdade e depois seguiu Jesus. Se você quiser fazer um estudo sobre isso, procure na internet. Você vai encontrar um estudo sobre o jovem rico e vai saber que ele depois se tornou seguidor de Jesus. Você nunca encontrará a verdadeira felicidade em bens materiais. Aqueles que permitem que seu relacionamento com Deus dependa só dessas coisas, está fadado a ser infeliz. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, quem diz isso? Então, se você não está preocupado com os bens materiais, você vai realmente reconhecer e fazer essa oração de Jó. Deus deu, Deus tirou. O silêncio de São José prova sua grandeza e pobreza de espírito. Todos gostam de se gabar de suas realizações, de ter reconhecimento dos outros acerca de seu trabalho. Contudo, São José nunca viu os resultados do seu trabalho duro e sacrifício. E aí Jó nos ensina: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó nos ensina, então, que precisamos ser desprendidos. Não podemos querer apenas saber se somos abençoados porque temos coisas, porque temos bens. O silêncio de São José, prova sua grandeza e pobreza de espírito. Todos gostam de se gabar de suas realizações, de ter reconhecimento e dos outros acerca de seu trabalho. Contudo, São José nunca viu os resultados do seu trabalho duro e sacrifício. Ele confiou que Deus iria tirar bons frutos do seu trabalho e seus anos de serviço a Jesus e a Maria. E Deus o fez, mais do que São José poderia ter imaginado. Ele foi pobre no mundo, mas é rico no reino dos céus. Meu irmão e minha irmã, eu preciso aprender cada vez mais e te convido a querer aprender cada vez mais a ser como São José. Não querer ser rico neste mundo, mas rico no céu, como São José. Pobre no mundo, mas rico no céu. São Boaventura diz: ele viveu contente em sua pobreza. Possamos aprender isso. São João 23 disse: Jesus, Maria e José, meus docíssimos amores, que eu viva, sofra e morra por vós. Nosso querido São João 23 está dizendo até de morrer pela Sagrada Família. Hoje nós vamos falar também sobre a adoração perpétua. Embora São José nunca tenha adorado nosso Senhor sob a espécie eucarística e jamais tenha experimentado a alegria de comungar, ele teve e adorou Jesus
em sua forma humana. São Pedro, Julião e Marte quem diz isso para nós. Se a gente parar e pensar, meu irmão, por mais que nós temos a graça na Eucaristia de ser alimentado pelo próprio Jesus, acho que seria muito melhor para nós termos convivido com Jesus. Eu, queria ter estado nessa época junto com Jesus, quando ele esteve aqui no nosso meio. Se São José viveu com Jesus por 30 anos, sua vocação era de perpétua adoração. De muitas formas, o lar da Sagrada Família de Nazaré foi o primeiro mosteiro cristão. São Pedro, Julião e Marte escreveu um livro maravilhoso intitulado O Mês de São José, que oferece insígnias incríveis sobre a vida de oração de São José em adoração a Jesus. Trata-se de uma obra-prima. Eis um exemplo que está escrito no livro. São José foi o primeiro adorador, o primeiro religioso, embora nunca tenha adorado nosso Senhor Jesus Cristo sobre a espécie eucarística e jamais tenha experimentado a alegria de comungar, ele teve e adorou Jesus em forma humana. São José conheceu nosso Senhor com mais profundidade que todos os santos juntos. Viveu exclusivamente por ele. Nisto está sua glória especial, a tônica de sua santidade. Nisso, acima de tudo, ele é nosso modelo, e nisso consiste também sua incomparável grandeza. Quando vemos José se aproximou de Jesus, como se aproximou inteiramente nele, compreendemos sua verdadeira grandeza, uma real santidade. Encontramos em São José o adorador perfeito, totalmente consagrado a Jesus, atuando sempre perto de Jesus, dando-lhes suas virtudes, seu tempo, sua própria vida. E assim São José é nosso modelo e inspiração. E continua ainda parte do livro. Como pai adotivo de Jesus e esposo de Maria, São José figura entre a elite dos céus. Na terra, ele merece o mesmo reconhecimento por sua missão. Se José é tão reconhecido no céu, nós também devemos reconhecê-lo na terra. Desde sua entrada de Jesus no mundo, mesmo quando ainda encerrado no ventre de Maria, como um simbólio vivo, Jesus escolheu Maria e José para que fossem seus adoradores. José respondeu esplendidamente. Nunca cessou de adorar Jesus no ventre de Maria. E após o nascimento do menino em Belém, José e Maria adoraram-no de forma ininterrupta, tendo-o sempre diante dos olhos. Eles apresentavam toda a humanidade aos pés de Cristo. Adão e Eva foram, sem dúvida, muito bem substituídos. Em Nazaré, os dias de José eram cheios de trabalho, que por necessidade às vezes o afastava de seu Deus menino. Durante essas horas era substituído por Maria, mas quando a noite o trazia de volta para casa, ele passava a noite inteira em adoração, sem jamais se cansar. Demasiado feliz pela oportunidade de contemplar a riqueza velada da divindade de Jesus. Para encerrar esse nosso dia, meu irmão, São Pedro, Julião e Marte é conhecido como o apóstolo da Eucaristia. Ele foi fervoroso na propagação da adoração ao Santíssimo Sacramento. São Pedro, Julião e Marte fundou 2 comunidades religiosas para promover a adoração ao Santíssimo Sacramento: a Congregação do Santíssimo Sacramento para homens e as Servas do Santíssimo Sacramento para mulheres. E São José Marelo diz: quando recebemos a Santa Comunhão, pensamos que Jesus vem a nós como um bebezinho. E então, oremos para que São José nos ajude a bem recebê-lo, como quando segurou em seus braços. Meu irmão, minha irmã, então posso dizer para você que o que nós vimos hoje, nesse final aqui, nas palavras de São José Marelo, ao comungar Jesus hoje na Eucaristia, nós podemos fazer nossa oração. São José, me ensine a acolher Jesus
como o Senhor acolheu. Que nós possamos, na nossa próxima comunhão, na nossa próxima missa, fazer essa oração ao recebermos Jesus. São José, me ensina a acolher Jesus, como o Senhor acolheu. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José. Vá agora na ladainha de São José. Tem lá no nosso canal. Você acompanha conosco. Aqui embaixo vai estar aparecendo agora o nome do Fernando Vidal, com contato para você, se você precisar de qualquer tipo de gravação, vídeos, fotos para trabalho, né? Gravação de casamento, festas de 15 anos. Ligue nesse número que você vai ter um grande produtor de eventos para poder fazer a sua festa. Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.